Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Estamos de volta, de catequista para catequista. Que alegria, minha gente. Olha só quanto tempo, hein? Quanto tempo e aqui estamos nós de novo para o nosso encontro. Já está chegando as pessoas. Patrícia, minha amiga do Rio de Janeiro, quanto tempo, hein? Adriana, Maria, Sidleia, Adriana, todo mundo chegando. Fazia tempo, hein, gente? Estávamos nos preparando, né? Aí para voltar com o nosso quadro de catequista para catequista. A gente vem com bastante novidade, bastante gente nova. Kelly no Ceará. Que bacana. Verdade, né, Patrícia? Você teve 2 vezes aqui no interior de São Paulo. Olha só. Que bacana. Ana Cláudia. Rogério já chegou. Daqui a pouquinho a gente já vai trazer ele para falar com a gente. Leonan, meu amigo, seja bem-vindo, Leonan. Tudo bem? Companheiro de faculdade. Carol, Maria da Glória, quanta gente boa. Que maravilha, o pessoal chegando. Deixa eu só acertar a altura da câmera aqui, que eu acho que está um pouquinho baixa. Deixa eu colocar um pouquinho mais alto aqui. Deixa eu só ajustar. Gessiandro já chegou. Deixa eu só acertar a altura aqui. Já te chamo, Gessiandro. Aí, agora sim. Maravilha. Regiane. Luiz. Gente boa chegando. Pronto, meu irmão. Boa noite. Boa Paz e bem. noite. Tudo bom? Estamos de Estamos volta. de volta, graças a Deus. Que bacana. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso quadro de catequista para catequista. Enquanto o Rogério chega, já vão convidando mais pessoas para participar com a gente, hein? Logo aqui abaixo você tem um aviãozinho. É só ir indicando para as pessoas participarem, para elas virem com a gente. Manda para todos os catequistas. Dá tempo de colocar nos grupos de catequese. Hoje o tema é daqueles que vocês pedem, que sempre falam, é bom ter esse tema. Chegou o dia, falar da missa para as crianças. Olha só que bênção, que maravilha. Então hoje é um dia bem especial. Espero que você consiga transmitir para mais pessoas da sua comunidade, para mais catequistas. Boa noite, Sandra, Boa noite, Nailza, Diana. Tamara. Vamos esperar o Rogério chegar. O Vamos Rogério está por convidar mais aí já. catequistas. O pessoal está entrando, sejam bem-vindos ao nosso quadro de catequista para catequista, que retornou, né? Nós, toda terça-feira a gente se encontra. Ano passado nos encontrávamos às 20 horas da noite, né? Agora nós estamos nos encontrando um pouco mais tarde para dar tempo para as pessoas chegarem, né? Dá tempo, né? Se tem alguma atividade na comunidade ou até acertar, chegar do trabalho, às vezes preparar o jantar, fazer o que tem que fazer, fica num horário bacana, fica gostoso para participar, para estar com a gente.
Deixa eu chamar o Rogério. Ele já está aqui. Boa noite, Thaís. Olá, boa noite. Boa noite. Rogério. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Seja bem-vindo. jóia, que alegria. Eu estava ouvindo você dizer, né, que é um bom horário, porque eu acabei de jantar também, né? Dá tempo de cozinhar, de fazer o que precisa fazer. É verdade. Mas que bom que deu certo, que bom que estamos aqui, né? E, e aqui eu estou em Sorocaba, no interior de São Paulo, e choveu muito forte, né, na tarde de hoje. A gente está com uns problemas aqui com relação às chuvas, mas, né, graças a Deus, eu cheguei em casa e deu tudo certo. Que bom. Nós estamos pertinho, relativamente perto, né? Jundiaí, Sorocaba. Sorocaba a gente está com uns problemas com relação ao rio Sorocaba, né? Ele acaba transbordando e aí ele acaba inundando as principais avenidas de acesso, né? Para bairros, enfim. E teve muito forte isso na sexta-feira. E hoje, qualquer ameaça de chuva já começa a ter essa questão de inundação. E com isso, o trânsito, né, aumenta, a gente acaba tendo que pegar algumas outras rotas assim, alternativas, mas hoje não dava para escapar, porque qualquer rota que você pegava estava com trânsito. Mas no fim deu tudo certo, eu acabei fazendo aula de inglês também online, daí estava em casa, então, e se eu realmente fosse para a escola, daí talvez ia atrasar um pouquinho, mas deu tudo certo. Era para estar aqui com você. Deu certo. Pessoal que está chegando, Quem mais está bem-vindos. chegando? Que maravilha. A live é somente pelo Instagram. Depois ela vai lá para os nossos canais Isso, no YouTube. ela é ao vivo aqui no Instagram e a gente sobe depois. Aí ela fica disponível a partir de amanhã nos canais tanto do Pensar Catequese, o Gessandro sobe lá, e eu coloco também do Catequese BH. Então fica nos dois lugares e aqui no Instagram também fica salvo. Então aproveitem e dá para compartilhar, dá para assistir depois também, tirar dúvidas, né? Às vezes você percebe alguma ideia e quer relembrar, tem lá então para trazer de volta. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Lucimara, Edneia, quanta gente boa chegando. Que bacana. Muito bom ter vocês aqui na nossa volta. Hoje você está estreando, Rogério, a volta do nosso, do nosso Que bacana. Está quadro. abrindo o quadro. E assim como tinha dito, antigamente eu dizia, eu não conhecia o Gessiandro, a gente nunca se viu pessoalmente, a gente já se encontrou de novo no Catequistas Brasil, e agora conheci o Rogério também É verdade, pessoalmente, a gente a pode gente se conhecer. conhecia, né, pessoalmente. A gente se conheceu lá. É, Eu acho que o Congresso, ele possibilita isso, né? Acho que esse contato das pessoas, é, é que a gente, para nós que somos, que vamos representando as editoras, a gente tem uma agenda muito puxada, assim, então a gente sai de uma oficina, entra na outra, e, e a gente quer dar atenção, né, para as pessoas que estão lá, que querem saber do nosso livro, que querem tirar foto, querem autografar. E às vezes a gente mesmo fala, né, vamos aproveitar o falo, né, entre nós, autores, a gente fala assim, vamos aproveitar para a gente se conhecer, para a gente tomar um café, para a gente, né, mas não dá tempo, porque é tão intenso, né, as nossas participações, mas num corredor, né, que a gente se encontra, eu acho que já é bem
bem gostoso a gente conhecer, né? Às vezes a gente vê pelo vídeo, mas a gente não conhece pessoalmente. E às vezes mesmo, né, nas minhas redes, no grupo que eu tenho lá no Facebook, que é do Catequese Infantil, elas acabam dizendo, estive lá, participei, né? Então, assim, as pessoas, elas lembram de você, mas às vezes não conseguem lembrar de todas, né? Uhum. Mas eu fico com essa possibilidade que o Congresso, né, nos dá de poder estar próximo, né, dos nossos irmãos de missão, dos nossos leitores, das pessoas que acompanham, né, nosso trabalho, nossa obra. Vamos rezar, Gessandro? Vamos então, vamos começar o nosso quadro de catequista para catequista. Você puxa a oração ou eu puxo a oração? Vamos lá, está aqui, está em mãos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, e pelo batismo nos tornamos cristãos, e por meio dele nascemos para a Igreja, nossa mãe, somos famílias de Deus. Reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor nos ensinou, digamos cheios de confiança: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos também pedindo a intercessão da Virgem Santíssima, para que ela nos ajude nessa live a levar tudo aquilo que seu Filho Jesus deseja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Alessandro travou, acabou saindo. Daqui a pouquinho ele já volta. Então, oficialmente, Rogério, seja muito bem-vindo, né, ao nosso quadro. Queria agradecer também a presença. Nós estamos com 85 pessoas conectadas. Obrigado a todos pelo carinho, né, por estar aqui conosco nessa noite de terça-feira. E, né, vamos conversar, vamos falar, né, sobre missa com crianças, isso? Isso. Vamos conversar, que esse é um ponto que os catequistas pedem bastante, e é um ponto central, né, da nossa catequese, né? É algo fundamental. Então a gente trouxe você para conversar, para a gente dialogar sobre esse tema. Bacana. Eu antes de eu né, ter publicado o livro, né, na verdade isso foi quase uma encomenda, assim, porque quando eu lancei o Nas Trilhas do Coração, né, que é esse meu livro, que todo mundo agora na quaresma, né, e começa a trabalhar a via sacra com as crianças. Assim que o Nas Trilhas do Coração foi lançado, o padre Valdecir, da Paulus, ele falou assim: Belene, por que você não pensa em escrever um livro para criança que fale sobre a missa, né? A missa explicada para crianças. E aí eu fiquei com essa, sabe, com essa pulguinha na cabeça, assim, falei assim. E logo assim teve um trabalho nosso aqui, um pouco antes da pandemia, na nossa equipe de formadores aqui da Diocese de Sorocaba, que era para a gente retomar, né, a formação do eixo litúrgico, a gente trabalhar a missa parte por parte, o ano litúrgico. Então, eu já tinha meio que estudado, eu tinha participado, o nosso padre assessor na época, que era o padre Marcos, ele fez uma aula pra gente, sabe? Ele
a paróquia dele, e ele fez uma aula super bonita, assim, só para nossa equipe de formadores, e foi muito legal. Então, assim, eu já tinha um pouco do material, e aí eu falei assim, acho que eu vou começar a escrever esse livro. Então, pela Paulus, eu tenho uma coleção que chama Orações para os Pequeninos. Então, tudo começou com esse livro aqui, que é o Vamos Rezar Juntos. Então, começa com esse, que são as orações do cristão. Então, ele traz todas as orações, ele ensina as crianças a construir, a escrever uma oração para ser rezada na coletividade, né? Porque a oração é um contato íntimo entre eu e Deus, né? Então, tem, assim, né, uma conversa muito íntima. Mas quando a gente propõe, né, uma oração para ser rezada na coletividade, por exemplo, oração pela campanha da fraternidade, oração pelos avós, oração pelos catequistas, né? Então ele tem uma estrutura, assim como tem uma carta, né? E a gente ensina as crianças a elas escreverem a sua própria oração, né? Então ele abriu essa coleção que até então não tinha, então ele foi o precursor, assim, e aí veio o Via Sacra. Então a gente começou a trazer para as crianças a religiosidade popular, né? Assim, eu não sei vocês, mas assim, a minha catequese, assim, eu me lembro quando a gente ia, minha mãe, assim, levava a gente rezar o terço nas casas, sabe? Então, assim, a gente ia, cada dia era uma casa da vizinha que recebia, a gente rezava, depois ia na outra casa. E assim a gente foi aprendendo. E assim, havia sacra que fazia assim ao redor da igreja, né? As famílias colocavam uma mesa em frente da casa e a gente fazia a procissão. Então, a proposta era resgatar isso, né? Que tão rico, né, na nossa catequese, na nossa igreja, para trabalhar com as crianças. E aí surgiu o Nas Trilhas do Coração. E quando a gente escreve para a criança, a ilustração é muito importante, porque é a ilustração que chama, né, o leitor, né, a criança, para aquilo que se quer comunicar com ela. E eu conheci a Fabi Rios, conheci ela através do Facebook, eu vi uma publicação dela, ela tinha alguns materiais, e nisso eu conversei com ela, e aí ela falou assim, não, eu vou te... Assim, olha que engraçado, ela tinha materiais que ela divulgava, ela comercializava, mas quando eu fiz o contato com ela é tão querida, mas tão querida, que em nenhum momento ela falou assim, o meu material custa tanto. Ela falou para mim assim, eu vou mandar de presente para você meu material. E ela mandou uma caixa de material com muita coisa. E aí, assim, né, como a gente fala, assim, não, em agradecimento, né, eu também mandei os meus livros para ela. Mas, assim, não foi um combinado, foi algo que ela mandou, né, de gente boa que ela é, assim, né, de querida mesmo. E aí a gente se conheceu nessa interação, numa troca né, e amizade que a gente fez. E quando surgiu a possibilidade, eu peguei e indiquei, né? O meu editor falou assim, você tem algum ilustrador que você gostaria de trabalhar na obra? Alguém que você conhece que você gostaria de indicar? Senão, nós temos os nossos ilustradores e a gente pode recomendar, enfim. E aí eu falei assim, eu tenho uma amiga, ela é da Bahia, ela trabalha no Shalom Kids, é um grupo de evangelização para criança. Ela também é escritora e ela ilustra seus próprios livros. E ela tem muito essa... Porque o legal de você ter um ilustrador que também é catequista é que quando você escreve para esse público, ele já pega assim, né, o que tem que ser feito. E a Fabi, o que é legal dela, é porque ela me escreve, ela fala assim, aqui você colocou isso. Aí ela falou assim, será que não ficaria melhor fazer isso? Entendeu? Então ela contribui com a obra também. E, às vezes muitos ajustes eu faço por conta das contribuições e colaborações que ela faz.
E aí veio depois o Bem-vindos à Casa do Amor, que é o lançamento desse ano, que a gente lançou lá no Catequistas Brasil. E aí a gente pegou e a gente fez o mesmo, né? Ele está saindo nesse formato, né? Então, assim, de coleção, na oração dos pequeninos. Então, saiu o Via Sacra, saiu agora o Bem-vindos à Casa do Amor. E o próximo lançamento, o próximo livro, né? Ele é o Rosário para criança. Então, a gente vai falar um pouco do terço para as crianças. Eu não sei, assim, quando vai ser lançado. Talvez por uma questão... de ser Catequista Brasil, talvez eles esperem justamente para poder lançar na casa da mãe, sabe? Que eu acho que é o terço da Nossa Senhora. Pode ser que seja um lançamento, Paulo, para o próximo Catequistas Brasil. Não sei, né? Mas é isso. Então, o livro surgiu disso. Porque quando saiu, o padre falou assim, por que você não pensa? E aí eu pensei, e aí a gente escreveu. E quando saiu o livro, a Paulus... ela ia lançar Ela tem a FAPCOM, né, que é a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, e eles estavam pensando em entrar nessa... Porque eles têm... É uma faculdade de comunicação, então eles têm estúdio, eles têm câmeras, eles têm edição, né, eles têm tudo lá. E aí eles falaram assim, vamos montar um portal para começarmos a trabalhar com cursos, né, online. E aí eles convidaram alguns escritores lá da Paulus e veio o convite para mim. Ele falou assim, a gente gostaria de ter um título com você. E no começo, a primeira coisa que eu falei assim, tá bom. Então acho que eu vou querer falar sobre metodologia catequética. Eu falei para ele. Aí ele falou para mim assim, o que você acha da gente falar da missa? Ele falou. Eu falei assim, pode ser. Eu falei assim, eu tenho o título da missa que eu escrevi para criança. Ele falou assim, não, mas seria bacana se você pudesse falar, né, com a missa. Aí, beleza. Eu falei assim, então, bem, tá bom. Ele mandou como que eu teria que fazer, eu fiz o roteiro e fui para São Paulo num dia e a gente passou uma manhã gravando, né? Mas a princípio a proposta era, vamos formatar um curso para que esse curso fosse depois comercializado pela internet, as pessoas iam pagar, como tem os cursos, né, do Pensar Catequese, de outros colegas. A Paulus quer fazer um curso, você ia pagar um valor X, matricular, você tinha direito, que são 12 vídeos, né, de 10 minutos e tal. E fiz. E aí, eu fiquei pensando, depois que eu fiz o vídeo, eu falei, gente, olha que bacana, né? A gente faz um livro para a criança, né, vai aprender a missa pelo livro, e no final do livro, a gente pode colocar um QR Code. E quando os pais, né, porque os pais vão comprar, os adultos compram um livro para dar para as crianças, os próprios adultos podem aproximar o celular, e aí eu falo com os adultos. Então, o livro, ele ficou... A ideia não era essa, mas aí eu liguei para a editora e falei assim, gente, queria fazer uma proposta. Vocês topam? Porque até então não tinha isso. E eles são tão parceiros, assim, que eles falaram assim, vamos pensar, vamos amadurecer melhor essa ideia. E no fim, eles gostaram da ideia, levaram, né, os padres aprovaram, e a gente colocou. E aí eu falo desse jeito que eu estou falando com vocês aqui, eu falo nos vídeos, e converso com o pai, com a mãe. Por que disso? Por que me surgiu isso? Eu tive uma experiência um pouco antes da pandemia mesmo. Acho que muita coisa aconteceu antes da pandemia, né? E aí eu trabalhava pastoralmente na catequese, na paróquia Santa Rosália, em Sorocaba. Só que lá eu nunca tinha... A catequese na Santa Rosália é uma catequese que ela tem... Os encontros, eles são durante a semana à noite. E eu trabalhava fora, eu trabalhava em Boituva, né? E o tempo que eu tinha de fretado, eu não conseguia chegar a tempo para ter uma turma em Sorocaba. E aí eu fiquei, assim, apoiando na catequese, mas sem turmas. E aí eu fui cuidar dos pais. Então, durante todo o ano, eu era o catequista que fazia os encontros. Nós tínhamos 4 encontros com os pais.
Então, não só eu sozinho, tinha uma equipe, né, de colegas lá da catequese. Nós preparávamos esses encontros, eram 4 encontros no ano. Além disso, naquele momento tinha também, eu lembro que era o terço das mães, o terço dos pais, tinha família na praça, né, junto com porque lá tem a igreja, e na frente da igreja tem uma praça linda. Então tinha uma tarde de lazer, onde pais e filhos podiam brincar, né, em torno da igreja, e a prefeitura levava os jogos, era bem legal. Eu contava história para as crianças. E além disso, eles tinham a gincana da família. Então todo esse trabalho era feito, né, por uma equipe e eu fazia parte dessa equipe. E um dos encontros nossos foi sobre a missa, né? E eu me recordo que no final do encontro, uma mãe, ela falou assim: a gente precisa falar com o padre, né? Porque o padre precisa fazer alguma coisa diferente, porque, ai, convenhamos, né? A missa, ela é chata, né? Ela falou. Então eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, essa senhora, ela não compreendeu a missa. Então, assim, e os pais não têm culpa de não entender a missa. Porque talvez a catequese que eles tiveram no passado não foi uma catequese talvez eficiente, ou faltou, sabe? Não sei, naquele momento. Então, se para os pais, né, eles não compreendem, porque a gente só. Eu falo isso na indústria, né? Que eu trabalho na indústria, em recursos humanos. Eu costumo dizer assim: a gente só compra. Não, a gente só vende aquilo que a gente compra pra gente. Né? Então, tipo assim, é, se eu vou fazer um processo seletivo, vou fazer uma dinâmica de grupo lá, entrevista os candidatos. Eu só vou, né, vender para o meu cliente um candidato se eu compro para mim. Então eu faço a pergunta: você contrataria ele para trabalhar na sua equipe? Se eu contrato para trabalhar na minha equipe, então ele serve na minha equipe, ele serve na equipe do meu cliente. Então a gente precisa ter isso. Então a gente não consegue vender para o outro aquilo que a gente não compra para nós. Então como que eu vou passar para o meu filho se nem eu participo? Se para mim a missa é chata? Né? Então qual o valor que a missa tem para essa família ou para esses catequizandos? Então eu falei assim, bacana a gente fazer um livro para criança, mas ia ser muito mais rico se a gente faz uma catequese para a família. E esses dias eu falando com os pais, né? Esse ano eu estou à frente da coordenação, e eu falei para os pais. Eu falei assim, a gente tem um problema aqui. Qual é o problema? Os filhos de vocês não vêm na missa. Esse é um problema meu? De quem que é o problema? Aí aquele silêncio, oremos, né? O silêncio parou assim na reunião, né? Eu falei, então, o problema não é meu, o problema é nosso. Então, se ele é nosso, então eu quero convidar vocês durante esse ano para a gente trabalhar juntos nesse problema, né? Então, às vezes, a gente foge dos conflitos, a gente foge dos problemas, a gente não enfrenta os problemas, né? Isso é muito Rogério psicólogo falando. Ao passo que a gente tem que pôr o problema na mesa, olhar para o problema, né? E ver o que é possível fazer com aquele problema. Eu também não tenho, sabe, gente? A gente está com 103 pessoas aqui na sala conectadas. Eu não tenho fórmula mágica para vocês falar assim, gente, faça isso, que no domingo vai lotar de criança à missa. Não tenho, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Então, assim... E não tem uma coisa assim... Às vezes o que serve para uma comunidade pode ser que não sirva para outra, né? Não sei, temos perguntas aí que você não fica falando. Eu fico falando aqui. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o livro vem para trazer essa de uma forma mais lúdica, né? Não sei se vocês conhecem, mas a Paulus também lançou recentemente. Lançou não, né? Ela fez uma... Já tinha o folheto, né? O domingo, acho que não sei, não domingo. É um folheto lá, um periódico que eles têm, que tem a missa, né? E o roteiro da missa. E
E esses dias, assim, teve um relançamento com uma linguagem apropriada para as crianças, sabe? Então, tem ilustração, ele é colorido, tem algumas atividades ali. Então, eu acho que esse folheto, por exemplo, ele é um folheto que ele só vai ser bem usado se o pai ou a mãe também tiver essa conversa, né? Olha, filho, tá vendo Jesus aqui? Jesus está dizendo para nós que nesse momento, né, quando o Padre fala oremos, né, todas as nossas intenções, todas as nossas orações são recolhidas pelo Padre, né, e são ofertadas para Deus. Mas tem que explicar, né? E às vezes as crianças saem, né? Então, eu acho que nos tempos de hoje está faltando muito voz de autoridade, sabe? Para os pais, assim. Mas isso é um outro problema. Mas eu penso que tudo são recursos, né? Para que a gente possa ter uma evangelização, a gente possa trazer esse conhecimento sobre a missa, sobre os ritos, sobre as cores, sobre os gestos. Quando a gente vai fazendo isso, porque a gente fala assim, que a melhor pedagogia, né, a melhor pedagogia para a gente falar de missa com crianças é a referência. É a referência. Então, a psicologia comportamental, ela fala assim, que uma das formas da gente aprender algo ou é por modelo, né, que é a referência, ou é por modelação, né, que você vai modelando, né, não tem aquele skinny, né, que fala, né, o ratinho lá, tudo você põe o queijinho, ele bate a mãozinha, põe o queijinho, né, então assim, ele vai aprender que toda vez que põe o queijinho, bate a mãozinha lá no objeto. Então assim, a referência é importante. Pode ver que quando as crianças são pequenas, elas reproduzem atitudes e comportamentos dos pais. Então é muito comum você pegar uma criança, uma menina pequena, às vezes com as bonecas, ela falando, né, ou chamando a atenção, assim como a mãe dela faz. Eu lembro que minha sobrinha, quando ela era pequenininha, ela vinha da escola e aí, conversando, né, em família, ou ela contar uma história pra gente lá, ela falou assim um dia pra mim e pra minha mãe, ela falou assim, agora silêncio. Zip, zap, zup. Então, assim, alguém falou isso para ela, que não podia fazer isso. Acho que a professora na escola, enfim. E ela reproduziu. Então, eu acho assim, que quando as crianças veem, né, os adultos fazendo a genuflexão, os adultos entrando com atitude de respeito, com o altar, fazendo suas orações antes de começar, sabe, a celebração. Então, tudo é esse exemplo, né? Eu acho que faz elas terem um modelo. E também modelação é tipo assim, você ter o praticar vira hábito, né? Então, assim, quando a gente pratica, né? Se a gente vai mais vezes, leva sempre as crianças à missa, elas já começam a se familiarizar com a casa de Deus, né? Com a igreja. É, então, eu acho que assim, a referência ela é a melhor pedagogia para a gente trabalhar a missa com crianças. Então, o catequista tem que ser referência, né? A família tem que ser referência. Então, por exemplo, a gente fala muito de mistagogia na catequese, né? Giciandro, Rodrigo, vocês me interrompam, por favor, sem perguntas, senão eu estou falando aqui e talvez não seja o foco, seja para mim responder, acho que talvez dúvidas, alguma coisa assim. Mas eu no encontro catequético, por exemplo, no meu encontro catequético com as crianças, se eu vou fazer uma leitura, eu canto um canto de aclamação antes. Né? Então, assim, eu tenho isso, porque eles precisam começar já, sabe? Às vezes os catequistas falam para mim assim, Gera, mas os meus catequizandos não cantam. Mas você canta com eles? Se a gente não canta, se a gente não incentiva, a gente
também, né, não dá para cobrar eles cantarem também. Mas então, assim, a gente procura aos pouquinhos, sabe, introduzindo. Então, vai fazer uma leitura. Hoje, por exemplo, na minha sala, é uma sala mais mistagógica, então tem um ambão da palavra ali. Então, quando a gente faz assim, mesmo eu ou outra catequista que está comigo, as crianças ficam todas em volta do ambão e toda a atenção fica voltada para a palavra. Aquilo que já é preciso, né, é para ser feito na missa. Então, eu disse lá no Catequista Brasil, o ponto central da missa é o que acontece em torno da mesa da palavra, né, e da mesa do pão, né, da mesa eucarística. Por isso, nas nossas salas catequéticas, elas precisam também desse ambiente com essas duas mesas, sabe? Uma mesa que fica a palavra e a mesa onde a gente vai se reunir em torno dela para falar sobre Jesus, para compartilhar. Assim também, elas vão associando também a mesa, a mesa da casa delas, onde elas fazem a refeição, onde elas sentam em família, onde elas conversam sobre o dia, onde o pai fala do dia dele, a mãe, os irmãos. Então, são, sabe, associar a importância desses três ambientes. A mesa, né, eucarística, a mesa lá em casa e a mesa na catequese. Então, acho que isso também é uma forma da gente falar, né, sobre a missa com as crianças. Maravilha. A gente tem algumas perguntas aqui, Rogério. Tem a primeira, da Nanda, ela fala se o livro pode ser usado, até que faixa etária, se é que tem uma faixa etária, ela pergunta. Eu sabe que me perguntaram isso, sabe, Amanda? Eu acho que é um livro que eu não sei, assim, ele é um livro para catequizandos da etapa da Eucaristia, né? Então não tem uma fase assim, né? Se a criança é alfabetizada, se ela sabe ler, né? Ela já pode ser indicado. Então, assim, tem muitas práticas. Tem gente que já está adotando na primeira como um material complementar, né? Então, tipo assim, tem o itinerário dos encontros catequéticos, mas a catequese e a liturgia andam de mãos dadas. Então, tem também como apoio o Bem-vindos à Casa do Amor para ir aos pouquinhos falando sobre as partes da missa. Ou também, muitas pessoas fazem na terceira, né, que é etapa, que é da preparação para receber o sacramento da Eucaristia. Alguns estão presenteando, né, as crianças na primeira comunhão. Mas não tem, assim, ele é um livro, lógico, ele é dedicado para criança, né, não dá para... Tem muita coisa, assim, que adolescente vai ver que não. Mas, assim, para nós catequistas, o legal dos meus livros é isso, porque eu lanço para as crianças, mas quem compra meu livro, quem lê e quem aplica meu livro são os catequistas. Eu acho muito legal isso, porque eles veem no livro e eles trabalham com as crianças, né? Às vezes não precisa as crianças comprarem, mas o catequista tendo, ele vai lá e ele fala, usa as ilustrações, né? O livro, assim, a gente fez interativo para criança. Então, por exemplo, logo na entrada, ela tem uma porta, que é a porta da igreja, né? Então, aqui tem uma proposta para as crianças cortarem e abrirem a porta. Então, quando a gente abre a porta da igreja, quando a gente entra na igreja, né, para a missa, os primeiros ritos são os ritos iniciais. E aí ele revela os ritos. Então, ele explica daí todos os ritos, né, que são os ritos iniciais. Então, ele vai falar todos os objetos que a gente encontra no presbitério, ele fala um pouco sobre a saudação inicial, sobre a colhinda, explica o canto de entrada, vai falar sobre o ato penitencial. Aí depois aí você tem a Bíblia, né? E aí quando você recorta e você abre a Bíblia revela a liturgia da palavra. Então ela vai trazer a primeira leitura, ela vai trazer a segunda, o salmo, o evangelho, né? E aí a oração dos fiéis, a procissão de fé, a homilia, a procissão de fé, a oração dos fiéis. E aí depois vem o cálice, né? E a âmbula. Então, ao partir o pão, né? Então, quando você corta, você abre, ao partir o pão que o padre, né? Esse gesto que o padre faz, ele explica toda a liturgia eucarística, né? Então, o rito das oferendas, vai
em cima da mesa, como se fizesse um altar ali para eles aprenderem, né, os objetos. E aí, ao término, você tem as mãos, né, que é a bênção. Então, como o padre abre as mãos, né, ele vai dar as bênçãos, então tem os ritos finais. E explica os ritos finais. E aí, no final, a gente tem os significados dos gestos, o significado das cores, fala um pouquinho sobre o ano litúrgico, tem uma proposta das crianças jogarem amarelinha e conhecerem as partes, né, memorizarem, né, as partes fixas da missa, e também algumas sugestões aqui de leitura para aprofundamento. E mais os vídeos, né? E os vídeos onde eu vou conversando, vou falando, e numa linguagem assim, por exemplo, no primeiro vídeo, eu falo para os pais assim, conto uma história minha, né? Porque eu não como dobradinha, né? Eu acho que conto isso daí na coisa. Então, uma das coisas que as pessoas falam assim, o que você não come? Eu falei assim, eu não como dobradinha, né? Que é o bucho que a turma fala, né? E a minha mãe, quando ela preparava, porque meu falecido pai, ele amava dobradinha. E as pessoas, as mulheres, não sei, os homens que cozinham, que sabem, quando faz o preparo, o cheiro é muito forte, né? Então a casa incendeia aquele cheiro. E acho que do cheiro eu nunca comi. Eu, não- eu nem pus na boca experimentar. E a minha mãe, ela fala isso. Ela fala assim, como que você pode falar que você não gosta se você nunca comeu, né? Então, assim, eu falo para os pais, às vezes a gente fala assim, como que a gente pode falar que as crianças, elas não gostam de ir na missa, se elas nunca experimentaram, né? Se elas nunca vivenciaram, se elas não compreendem o que é a missa. Então, às vezes, a gente precisa compreender. Eu estava vendo, Gessiandro, esqueci, acho que é Padre Patrick, isso? Eles gravaram umas entrevistas com a gente no Catequistas Brasil, e aí essa semana acho que saiu um vídeo dele. Eu confesso que eu não assisti o vídeo, mas eu peguei só o post ali, né, onde ele fala. E ele fala assim que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Ele fala no vídeo. E é justamente isso. A gente só consegue amar, né, e dar valor a alguma coisa que a gente conhece, né? Então, assim, e é nessa linguagem que eu falo com os pais. Eu vou contando coisa minha e vou falando com eles, porque eu acho que com família tem que ser assim, né? Porque se acontece na minha família, acontece nas outras famílias, né? Então, assim, é coisas que é de cotidiano que a gente vai falando. E lá no vídeo, você tem alguns vídeos que foram filmados, né, foram gravados naquele fundo, né, que a gente fala, aquele plano de fundo verde, né, que eles mudam depois, e tem uns que foram gravados na própria capela da faculdade. E a capela, ela é pequena, mas ela é muito aconchegante, ela é super bonita, aquela capela. E, e eu gostei tanto de fazer esse trabalho, assim, que eu acho que... sabe quando você olha para o trabalho e você fala assim, puxa vida, né? Se esse trabalho, né, conseguir fazer com que as pessoas compreendam, né, essa dimensão, para mim sei lá, a maior recompensa que eu posso ter. E acho que alguém escreveu aí no chat, ela falou assim, lá no Catequistas Brasil você trabalhou a moedinha, né? E essa coisa da moedinha é tão engraçado que os colegas livreiros aqui de Sorocaba, um dia eles me conhecem e tal, daí eles mandaram no WhatsApp. Que moedinha é essa que o pessoal tá vindo aqui na loja para comprar não sei o que da moedinha, né? A moedinha é a moedinha perdida, né? É uma parábola que Jesus contou. E tem um CD, né? Que é uma música que foi gravado também pela Paulus, né? E são as cantoras lá de Apucarana, lá as crianças que cantam. E é uma música muito bonitinha, assim, que vai falar sobre isso. Ele fala assim, a minha moedinha onde foi parar? Alguém a viu? Alguém a viu? Então ele pergunta da moeda. Aí fala assim, está embaixo da cadeira? Não está. Embaixo do seu pé? Não está. Vou varrer a minha casa novamente.
achei a minha moedinha. Então a gente fala, eu pedi para eles escrever, fazer um círculo numa folha sulfite e escreverem, né? Qual é o valor, né, qual o valor que Jesus Eucarístico ocupa na sua vida? Então, todos eles escreveram isso naquele círculo. Eles nem sabiam que era moedinha, não sabiam nada. Aí eles escreveram naquela folha, naquele círculo, o valor, né? Qual que é o valor que a Eucaristia tem na sua vida? E aí a gente cantou essa música da moedinha. E quando a, a mulher lá que estava varrendo a casa, ela encontra a moedinha, ela fica muito feliz dela ter encontrado a moeda. E aí a música fala assim, amigos, venham todos, né? Fiquem alegres. A minha moedinha eu encontrei. Então, quando a gente encontra a moeda, a gente fica tão feliz que a gente quer dizer para todo mundo, né, que a gente encontrou. Então, com essa moeda, com essa parábola da moeda, que na parábola ela fala assim, que o céu se alegra para cada pecador, né, que se arrepende, né? É isso que trata a parábola. Mas eu falei assim, o céu, ele se alegra, né, por cada pessoa que descobre o valor da missa, né, e passa a participar da comunhão eucarística em comunidade. Então a comunidade se alegra, né, quando as pessoas participam, celebram em comunidade. E eu acho que isso fez todo um sentido, assim. E aí eu apresentei uma pesquisa que eu tinha feito, até para trazer, não embasamento, mas assim, trazer um dado estatístico para valorizar a obra, no sentido assim, quantos por cento dos seus catequizandos participam da missa, quantos por cento a família, quantos por cento dos seus catequizandos vão junto com os pais na missa, né? E várias outras perguntas que a gente trabalhou lá e a gente foi trabalhando. E aí, na oficina, a gente conta um pouquinho de uma historinha, que é uma história da Ruth Rocha, que é esse livro aqui. Ele não é um livro de editora católica, ele é um livro, né, que é da literatura infantil, de uma escritora reconhecida, que é a Ruth Rocha, e ela escreve um livro chamado Histórias Malcriadas. E dentro desse livro, ela tem uma história que chama assim, O Dia em que Eu Mordi Jesus Cristo, né? E a história, ela relata a experiência de uma criança, né? E a catequese que ela teve e a primeira comunhão dela, né? Então, aí ela fala no livro algumas coisas assim, porque ela fala que ela perguntou, né, para a mãe se a mãe ia comungar. Aí a mãe fala para ela assim: "Ah, um dia desses eu vou". Aí ela vai e pergunta pro pai: "Pai, você também vai comungar?" Ele falou assim: "Ah, um dia desses eu também vou". Daí ela fala, pensa com ela mesma: "Ah, se fosse bom, o meu pai e minha mãe iria, né?" Então, assim, por que que eles não vão comungar, né? Então, ela fala de uma experiência ruim que ela teve. E ela fala assim, quando as pessoas... ela termina a história, é bem mal criada mesmo a história. E isso que é o mais legal da história. Porque isso que faz com que a gente... Porque a gente que é católico, a gente ouve essa história, dói na gente isso. Ainda mais a gente que é catequista. Então, dói na gente, porque ela fala assim, e foi assim que eu aprendi. Que quando as pessoas falam pra gente coisas que parecem besteira, não é para acreditar que tem muita gente besta nesse mundo. Porque falaram que se ela, depois, quando ela recebesse a comunhão, se ela mordesse a hóstia, ia sair sangue. Então ela foi com aquilo na fila da comunhão, e quando aconteceu, alguém pisou no vestido dela e ela tropeçou, e nisso ela pegou e mordeu a hóstia. E aí ela ficou pensando, e agora? Ela ficou imaginando tudo que podia acontecer, sabe? Daí ela falou assim, mas se eu não pegar e pegar agora e tirar a hóstia da minha boca para ver,
Eu jamais na minha vida vou saber esses anos. Aí ela vai lá com o dedão, tira e fala assim, tava branquinha, tava sequinha. Daí ela fala assim, não é que não dá para acreditar em gente, né, em coisas que parecem besteira, porque tem muita gente besta nesse mundo mesmo. Então, a gente fala assim, qual catequese que a gente tá dando para esses catequizandos, para eles receberem um sacramento, né? O quão preparado, né, os nossos catequizandos estão para receber um sacramento, né? E o que eu percebo na minha experiência como catequista é que, assim, infelizmente, um dia que é para ser um momento especial, né? Uma celebração especial, ele está virando um acontecimento social, né? Então, assim, é a preocupação com a roupa, é a preocupação com a foto, é a preocupação com a festa que vai ter, com a lembrança que vai dar, com os convidados, sabe? Então, assim, é como se fosse é um acontecimento social mesmo, né? Então, assim, e aquilo que é para ser valorizado, né? Que é um momento tão único, tão importante, assim, né? Eu acho que às vezes não é porque os pais falam assim, a hora que o fotógrafo chegar, olhe para o fotógrafo. Então daí ele não sabe se ele olha para o padre, se ele olha para o fotógrafo, sabe? Então é uma carga de preocupação numa coisa que tinha que ser tão, né? Esse encontro tão lindo, né? Com Jesus Eucarístico, né? Então é isso. Existe essa tendência, né, de se transformar num evento social, né? Às vezes nas formações, em curso, eu comento bastante com os catequistas. O matrimônio já fizeram isso, né? O sacramento do matrimônio já é um evento social para muitas pessoas. Até tem um padre, até tem um diácono, mas é um acessório. Né? O mais importante é a entrada triunfal, a festa, né? Tudo aquilo que envolve o sacramento. O batismo também tem feito isso bastante. E por incrível que pareça, eles também transformam, às vezes, né, a falta dessa formação transforma a primeira Eucaristia, o Crisma, como um evento desta forma. Recentemente, o padre fez uma troca aqui na comunidade e colocou o batismo no sábado à noite. E teve gente que não gostou, porque não dava para emendar com um churrasco, com aquilo que queria fazer. Né? Lógico, deve-se comemorar, é uma data importante, é bonito, né, comemorar, ter o ágape, mas parecia que isso era o centro, sabe? Então... eu acho legal você ter dito isso. Não é que a gente, eu acho que eu falo isso para os meus pros pais, né? Se um catequizando meu falta do encontro, né? E aí no encontro, no próximo encontro, eu falei assim, senti sua falta, né? Aí ele falou assim, eu fui no churrasco. Eu sou tão assim que eu falo pra... Eu não sou aquele catequista que vai falar assim, churrasco você vai, né? Vir na igreja você não vai. Então, assim, eu pergunto, porque assim, Deus está no encontro catequético, mas Deus também está no churrasco, né? Deus não está em todos os lugares. Então, assim, e eu começo a falar assim, quem estava no churrasco? Tava minha mãe, tava meu pai. E que mais que tinha? O que tinha de bom para comer? Sabe? Porque essas perguntas nada mais são do que a gente demonstrar interesse genuíno pelaquela pessoa, sabe? Então, eu estou me preocupando com ela, né? E querendo participar da vida dela, né? Então, assim, isso que eu acho que... Eu não vejo um Jesus que se eu falasse, se eu parasse, sei lá, de seguir ele, depois eu fosse, ele ia falar assim, viu, você não tava com a gente aqui, então pode, né, sabe, eu não vejo um Jesus que fala assim, não venha, né, não siga, alguma coisa assim, né. Isso não quer dizer que catequese também é meio bagunça, pode ser qualquer coisa, não, mas eu procuro valorizar aquilo assim, ó, sentimos sua falta, né, então, tipo, sentimos sua falta, que bom que você participou lá, mas quando você falta, a gente sente, né?
de você estar aqui com a gente, de você estar trocando, da gente ouvir sua voz, de você rezar junto com a gente. Então, eu acho que isso eu acho que é isso. Não é que a gente não queira. Acho que é super, nossa, super lindo, assim. Você poder reunir a família na sua casa, você celebrar um almoço, né? Da primeira Eucaristia do seu filho, né? Assim, eu acho que super bonito isso. Mas não que isso seja, como você disse, né? O ponto central do sacramento. Tinha uma pergunta aqui que eu estava vendo, meninos, que acho que é Maria Clara. Acho que é Maria Clara, deve ser o nome dela, né? Que ela pergunta Isso. aqui, isso mesmo. Minhas crianças da minha turma estão com dificuldade na oração, de que forma posso contribuir com a evolução deles individualmente, isso? Isso. Eu acho assim, eu não sei a faixa etária deles, assim, né? Mas assim, a oração, né? Como eu disse para vocês, a gente a melhor pedagogia sempre é a referência, né? E a gente sempre está fazendo para que a gente possa criar o hábito. É que nem andar de bicicleta, né, gente? Primeiro a gente põe as rodinhas, aí chega um momento que a gente tira as rodinhas. Na catequese também a gente faz isso. Primeiro a gente começa, né? O catequista fala, as crianças repetem, fazem as orações dirigidas, é, até às vezes, assim, para crianças pequenininhas mesmo, né, de pré-catequese, ao invés de fazer o sinal da cruz com a mão direita, às vezes a gente faz com a esquerda, porque é a direita deles, né, para eles fazerem com a mãozinha certa. Então a gente, mas aos poucos, a gente começa já tirando rodinha, começa já com as orações espontâneas. Eu acho que essa proposta de eles construírem a própria oração é bem legal, para eles presentearem alguém com uma oração que eles mesmos escreveram. É, tem umas propostas também que é uns cartões que a gente coloca ao lado da cama, sabe? Que eu acho que eu tenho até no Catequese Infantil, se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar. É, e você tem algumas. É como se fosse. Não puxa conversa, mas assim, é uma introdução para a oração, né? Ele faz uma primeira frase para a criança completar, né? Eu acho que isso ajuda também nesse processo da oração. E tem tantas coisas que a gente pode ir fazendo, né, com as orações. A gente pode fazer o varal, né, para colocar as ilustrações, para eles compreenderem as ilustrações, fazer as jaculatórias, as orações da própria missa. É, eu acho que a gente pode trabalhar muita coisa assim. Esses dias eu vi numa experiência, eu não lembro quem que. A Gorete, a minha amiga Gorete postou que lá na paróquia onde ela trabalha, tem umas capelinhas, né? Umas capelinhas. Agora tem umas capelinhas de papel que vende nas livrarias também, e aí você manda essas capelinhas pelo catequizando. E aí, quando chega na casa dele, ele abre essa capelinha no ambiente lá que a família escolher, e aí eles têm o hábito todo dia fazer uma oração ali para aquela capelinha e pode anotar, né, como foi esse momento e trazer no próximo encontro. O pai ou a mãe pode escrever. Eu gosto disso também. Pedir para a família escrever uma oração. A família escreve uma oração e manda para o encontro, né? Você leva a capelinha para casa, durante toda a semana reza para o santo, naquela capelinha, ou Nossa Senhora, enfim. E aí, no próximo encontro, a família tem que escrever uma oração para os colegas da turma. Então, a gente começa o encontro com a oração feita pela família do João, né? Então, o pai e a mãe do João escreveram uma oração para nós. Vamos rezar juntos? E aí, reza a oração, as crianças escutam. Então, eu acho que isso cria esse hábito de rezar, sabe? Eu acho bem bonito. Na nossa paróquia, a gente tem as capelinhas mesmo de madeira, tamanho admirável, né? Então elas também fazem isso, elas percorrem as casas e é uma forma da gente estar rezando pela catequese, estar rezando pela paróquia. É, é a igreja doméstica que a gente fala, sabe?
É a igreja em saída, que sai ali do encontro e vai lá na casa do nosso catequizando. Acho que isso talvez possa ser uma dica boa para vocês. Eu faço uma caixinha itinerante. Eu tenho uma caixa, dentro dela tem uma vela, um evangelho pequenininho, um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, e cada semana ela vai passando na casa de um catequizando, e tem um caderninho. E aí eles anotam qual foi a passagem, quem da família rezou junto com eles. Então também vai Essa motivando, né? é isso aí. Eu acho que você vê assim, as realidades, né? Mas assim, é a mesma proposta. Eu acho que essa igreja em saída é bem legal. A Carol, ela fala aqui sobre a hora da consagração. As crianças não ficam quietas. Eu acho que o que fazer, ela fala, né? Acho que deve ela está perguntando alguma proposta dentro da catequese, né? O que falar para as crianças, né? Eu acho que aquele momento é o momento que Jesus está mais próximo da gente, né? Então, assim, eu acho assim, eu falaria isso, né? É, então, quando a gente quer ouvir alguém, como que é? Por exemplo, a gente está conversando, quando você conversa com uma pessoa, né? E tem outras pessoas falando ao mesmo tempo, você consegue compreender, né? Será que a outra pessoa escuta aquilo que você está falando? Então, assim, com criança não tem muito isso, sabe? A gente tem que falar, é isso mesmo. Então, tipo assim, como que é? Você consegue entender? Então, assim, nesse momento a gente procura ficar em silêncio e, e conversar com Deus, para que Ele possa, né? Aquele momento que é só seu e dele ali, né? Então, eu acho que nesse momento, eu acho que... Eu, às vezes, cada um tem uma... Eu, por exemplo, naquele momento da consagração, eu sempre tenho uma oração que eu falo assim, meu Senhor e meu Deus e meu Senhor. Então eu olho, né, porque às vezes as pessoas, né, se o padre, ele mostra, é pra gente olhar, muita gente abaixa a cabeça, assim, né, fica... Mas, assim, é pra gente olhar aquele momento, né, da transfiguração. Então eu acho que né, trabalharia com ela isso, né? É um momento que é tão importante e a gente não quer perder esse momento, né? Eu acho Tem mais uma da. que eu acho que isso vai muito também dentro daquela nas primeiras falas sua, o Rogério, que você fala primeiro sendo bem sincero com os pais, né, dizer, olha, esse problema, né, meio assim, é de vocês, né? Vamos tentar resolver isso, né? E outra fala sua também, logo no começo da live, a presença, a proximidade dos pais, que vocês tiveram com os pais, né? A gente espera que os primeiros catequistas dos catequizandos sejam os pais. Então, mostrar aquilo que você falou no começo e depois, quase no meio da live, você falou de trabalhar com os pais, de ensinar para os pais, né, o que é a Santa Missa, e mostrar essa importância dos pais darem esse testemunho. Até você depois usou a frase de Santo Agostinho, né, que o Padre Patrick falou, né, só se ama aquilo que se conhece. Então, acho que dentro dessa resposta que você falou ao longo da live, é aquela questão de conscientizar os pais. Olha, vai educando desde casa a importância de, naqueles momentos, fazer silêncio, de prestar atenção ao Jesus que está ali na Eucaristia, porque às vezes nós tiramos até essa responsabilidade da família ficar com a criança na Santa Missa, né? Porque essa fala traz muita coisa assim. Por que com crianças, primeiro a gente inventa uma história para depois a gente desmentir essa história para depois contar a verdade? Por que a gente não fala já a verdade, né? Então, assim, às vezes a criança está na missa, é mais fácil falar para a criança assim, não pode falar, Deus castiga, né? Não pode falar alto aqui, Deus não gosta. Olha a cara daquela mulher lá, ela tá olhando, sabe? A gente cria uma história para criança. Ao passo que seria tão mais fácil falar assim, por que a gente não pode falar alto aqui, né? Porque quando a gente está num ambiente que tem várias pessoas, né, a gente precisa ser respeitoso com o outro, porque a pessoa quer rezar, a gente está num ambiente que estamos todos juntos. Se a gente fala aqui, a gente vai atrapalhar a oração.
né? Então, fala a verdade para... Eu acho que às vezes, eu acho que a gente, e a gente tem que tomar muito cuidado, assim. Esses dias eu participei de um evento que foi tão legal, assim. Eles fizeram uma dinâmica com a gente, que era assim, todo mundo pegava um papelzinho. Só que um papelzinho estava escrito assim, não tenho tempo. E o outro papelzinho estava escrito assim, não posso parar. Então, o facilitador, ele fez um convite para a gente fazer um movimento, né? Então, ele falou assim, quando eu disser já, vocês vão levantar, vocês vão andar por essa sala e vocês vão reproduzir em voz alta aquilo que está escrito no papelzinho de vocês. E a hora que ele falou, a gente saiu andando e reproduzindo. Então, falava assim, não tenho tempo, não posso parar, não tenho tempo, não posso parar, não tenho tempo, não posso parar. E aí ele apitava. Aí tinha uma voz de uma outra facilitadora que falava assim, eu sou o tempo. Eu não sei o que, sabe? Então, tipo assim, ele falava dessa parte do tempo. E depois ele colocou a gente sentado de costas um pro outro e colocou aquela música do Lenine sobre o tempo. Aí ele falou assim, o tempo é o valor mais precioso que nós temos hoje, né? Então, assim, só que o quanto a gente está reservando de tempo de qualidade para estar perto das pessoas que nós amamos, para cuidar daqueles que nós amamos, para cuidar das coisas importantes para nós. Então, eu acho assim, ele dá trabalho, gente, mas é esse tempo de qualidade que a gente precisa ter com os filhos, com os catequizandos, né? Não dá para ser algo rápido. Então, assim, às vezes é rápido falar assim, não fica quieto, Deus não gosta, Deus castiga. Olha, o fulano tá olhando bravo para você, não tá gostando. É porque é rápido isso, né? Mas, assim, explicar demora, né? Então, contextualizar, dizer o porquê que não pode. Então, e eu, assim, eu acho que cada um tem, não sei, assim, isso é uma coisa minha, assim. Eu não deixo de falar nada, sabe, para criança. Por falar assim, ai, mas não dá para falar porque eles são crianças. Eu falo tudo que, sabe, qualquer tema eu falo com criança, né? Porque às vezes a gente começa a infantilizar as crianças, né? E tem que trabalhar as crianças, respeitar o ser criança, mas, é lógico, numa comunicação que elas entendam, mas não deixar de falar, né? Então as pessoas dizem, eu não vou falar da campanha da fraternidade, né? Porque é um tema polêmico e elas são crianças. Não, a gente vai falar, sabe? A gente vai falar. É, a gente, a gente fez aqui em Sorocaba, um dos colegas da escola catequética, ele fez uma dinâmica tão legal, mas tão legal. Ele colocou vários produtos de supermercado numa prateleira e com preço super alto. E aí ele convidou duas pessoas para ir lá na frente, dois voluntários, e ele deu dois envelopes. No envelope, ele tinha dado R$ 20. E no outro envelope, mais de R$ 300. E aí, o único produto que tinha por R$ 20 era água. O resto, tudo era caro. Então, o que aconteceu? A pessoa que tinha dinheiro... E a orientação era assim. Vocês têm que comprar os alimentos para alimentar 6 filhos, né? Colocou alguma coisa assim. E aí ele chegou e falou assim, a que ganhou dinheiro foi lá e comprou quase o mercado inteiro. E ele não comprou, porque ele só tinha R$ 20 e ela já tinha comprado a água que era R$ 20, sabe? E aí ele começou depois a falar os sentimentos. Como que foi para você, né? Ele falou assim, sentimento de impotência, porque meus filhos estão com fome. E aí ele trouxe a problemática da fome, sabe? Porque... Então, uma coisa tão lúdica que foi feita, mas que tocou no ponto que precisa ser trabalhado, né? Que às vezes a gente é privilegiado, mas tem muitas vezes que muitas pessoas que não têm acesso, né? E aí ele fez uma partilha lá de uma que foi até o Padre Zezinho que fez em uma pregação. Ele trouxe um pão e ele falou, tá vendo esse pão aqui, ó? 50% desse pão e corta o pão ao meio, né? Fica para os mais favorecidos, para a classe rica da população. Esses outros 50%, 25% fica para a classe média. Sobra 25% para alimentar 80% da nossa população. Ele falou assim, isso é desigualdade social. Aí ele
ele faz um movimento de pegar aqueles 25% daquele pão e passar para as pessoas que estão lá. E todo mundo tem que tirar uma parte do pão. E aí, quando chega o pão, acho que as pessoas ficam tão sensibilizadas, porque elas pegam bem pequenininho de medo de faltar pão para todo mundo. E sobra o pão, né? E ele não pode comer. Que daí faz associação com multiplicação dos pães, né? Então, ele traz a problemática, que é uma problemática não dá para a gente colocar todo mundo numa bolha e falar assim, aqui dentro da Igreja Católica, a gente não tem isso. Todos nós, catequistas, catequizandos, famílias, nós estamos inseridos no contexto do mundo. E catequese é isso, né? É conexão, fé e vida. Não dá para ter uma vida dentro da igreja, né? É uma única. Nós somos todos no contexto de mundo. Então a gente tem que trabalhar isso. E quem faz brilhantemente isso, né? Foi quem apresentou esse livro para mim, que foi a Terezinha da Cruz, lá, que era uma assessora da CNBB. Ela fala muito disso, que ela falou assim que nós temos que ter os olhos de catequese para as coisas do mundo. Então a gente olha para as coisas do mundo e fala assim, o que isso pode me servir para o meu encontro, né? Seja uma música, seja uma poesia, seja uma gravura, seja uma pintura, enfim, tudo pode ser material, mas depende, né, do olhar que a gente vai dar para isso, né? Eu vi aqui que a Vivi entrou, né, da catequista. Eu acho que eu gosto muito de algumas conexões que a Vivian faz, alguns posts que ela faz. Esse recente que ela fez foi tão legal, assim, parabéns, viu, Vivian? Eu sei que você está aí, né, conectada. Que ela começou a fazer uma relação, ela falou assim, imagina se você perdesse seu filho no shopping, né? Ela falou umas coisas assim, e aí quando ela terminou todos os exemplos, ela falou assim, pois é, a gente acabou de rezar o mistério, sabe? E aí falou o mistério. Então, assim, é essa conexão da fé com a vida, né? E o quanto a gente precisa resgatar isso dentro da nossa catequese, né? Então, não sei se eu respondi, colega, mas assim, eu tenho certeza que você também vai encontrar o seu jeito. Não, maravilhoso, Rogério. É interessante a forma como você responde. Acho que até passou num dos comentários aí com exemplos e trazendo para... Fica muito claro esse entendimento, né? Muito bom. Fica a A sua Bíblia está dica. falando aqui os mistérios gozosos. Eu vi, eu gosto bastante, eu acho ela bem catequética nos... Então, eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que, assim, tem muita coisa, assim, que... Gosto muito também do Padre Humberto, que ele traz o catequista mistagogo, né? Eu também, gente, eu vou confessar para vocês, eu também fui um catequista mas depois que eu fiz também a pós em catequese, lá na Unisal, e eu acho que a maturidade, não só de idade, mas a maturidade na missão também, faz a gente olhar para a catequese de uma forma, sabe, diferente. Por exemplo, assim, eu vejo quantos catequistas estão preocupados hoje com a ambientação, com a lembrancinha, sabe, com coisas assim, ao passo que a gente deixa sabe, de talvez, como o Rodrigo disse, né, não deve ser o centro, mas assim, Jesus deve ser o centro, né, da nossa catequese. E aí, tipo assim, enquanto a gente deve ter esse olhar mistagogo para quanto que a gente está conduzindo, né, os nossos catequizandos ao mistério. Então, assim, quando a gente faz uma catequese do sinal da cruz, né, o sinal da cruz, ele é a presença de Deus na nossa mente, no nosso ser, nas nossas forças. Então, a gente diz assim, ao tocar, né, a nossa cabeça, nós sabemos que Deus nos santifica, né, no nosso pensar como Ele pensa. Quando a gente toca, né, a altura do nosso umbigo, né, é como se a gente tocasse todos os nossos órgãos vitais, né, e lembrassem que Deus, né, nos dá a vida por meio de Jesus.
E ao tocar os nossos ombros, né, é o Espírito Santo, né, quem nos fortalece. Então, na liturgia, né, na missa, Deus, né, na sua realidade, ele nos toca, né? Então, assim, isso é uma catequese de missa com criança. É você explicar para a criança por que a gente faz esse sinal na missa. Então, é essa forma que a gente tem que fazer quando a gente fala da missa com crianças, sabe? É nessa mistagogia, eu acho que é isso, é a gente ser mais mistagógico. Embora, né, eu também posso falar assim, ele fala isso, mas ele põe a amarelinha lá no livro, né? Também pode falar isso. E é verdade, mas a amarelinha, ela vem depois de uma explicação para a gente fazer eles assimilarem aquilo que foi trabalhado no encontro. O quanto que eles conseguiram reter daquela aprendizagem, daquilo que a gente conversou, né? Eu acho que as dinâmicas vêm justamente para isso, né? Para a gente ver, primeiro, para a gente vivenciar algo que a partir daquela vivência, aquela vivência, aquele resultado, aquilo que foi aquela interação, leve a uma reflexão. E é aí que a gente vai trabalhar o conteúdo bíblico catequético. Ou, após ser trabalhado o conteúdo bíblico catequético, eu faço, talvez, uma atividade, um jogo para ver o quanto que ficou daquilo, o quanto que eu estou levando daquilo, o quanto que aquilo tocou na minha vida, né? Então, é mais sobre isso. Mas eu vejo que, às vezes, a gente está pensando... Eu acho tudo lindo, gente. Acho lindo fazer. Quando eu vejo o cuidado que as pessoas tiveram em colocar as bandeirinhas lá, bem-vindos, a palavra, não sei o que e tal. Mas eu acho que isso não tem que ser o ponto central do encontro, né? Maravilha. A Lari perguntou aqui, né, se pode usar o livro. Você tinha falado já no começo sobre o uso pessoal na catequese, os pais, né? Então, já foi respondido. Assim, às vezes, olha, isso também é não foi a sua pergunta, tá, Lari, mas eu quero aproveitar a sua pergunta para também trazer um ponto. Será que eu só falo de missa uma vez no ano? Né? Quando eu olho no meu itinerário e vejo que no meu itinerário tem um encontro sobre a missa. Então, só naquele encontro que eu vou falar sobre a missa. Então, o livro, ele vem assim, não é para, tipo assim, eu não preciso fazer um encontro só para falar disso. Mas o livro, a gente pode falar assim, hoje a gente vai falar de uma parte bem legal quando a gente vai na missa. Quem lembra disso daqui? Vamos dar uma olhada no livro? Aí, olha, não precisa falar tudo, vai falar só aquilo, sabe? E reforça aquilo. Aí, vocês foram na missa essa semana? E como que foi? Vocês observaram o padre falando isso? Quem que lembra, né? Quem pode ensinar a gente aqui? Então, assim que a gente vai trabalhando. A catequese sempre tem que trabalhar junto, a liturgia sempre junto com a catequese. Então, assim, não é só um encontro para falar do ano litúrgico. Mas, assim, mudou o tempo litúrgico, né? É uma parte do nosso encontro. Nós estamos, né, no tempo da quaresma, né? Qual é a cor que a gente vive nesse tempo? Quem foi na missa e viu algo diferente? Não tem flor, né? Então, assim, a gente vai trabalhando, né, junto com o itinerário. Ele caminha junto. A gente não pode esperar para assim, hoje no meu itinerário eu encontro para falar. E se eu falei, tem uma pergunta? Ficou no encontro passado. Por que você faltou? Né? Então, quem faltou daquele encontro não vai, né, aprender. Então, por isso que ele tem que ser... Obrigado por me trazer essa fala. Gente, como passa o tempo rápido. 10h15. Tão rico te ouvir, Rogério. Eu até comentei com o Gessiandro, e você comentou no começo até. Eu queria tanto ter participado da sua palestra lá, mas cada uma hora por um lado e correndo atrás. Assim, graças a Deus a gente tem até a internet que nos ajuda a aproximar dessa forma também. Não consegui participar lá no Catequistas Brasil. E ficou faltando, né? Sua. Consegui participar de metade da do Gessiandro em uma. Fica faltando, né, pra gente isso. Mas esse momento ele nos
ajuda, né? E tem um alcance grande, né? Ali nós estávamos em uma quantidade de catequistas, aqui não tem limite, né? E a gente consegue assistir hoje, reproduzir depois. Algumas pessoas perguntaram se fica salva, e amanhã a gente sobe para o YouTube também, tá? Então, tem bastante canais aí essa live. O pessoal falando aqui que ia ficar de pé que nem eu. Mas assim, legal também, porque tem muitos catequistas que não puderam comparecer, não puderam estar lá e hoje estão tendo aqui. Olha, gente, eu fico muito feliz. A gente começou com 95, né? E durante toda a live a gente manteve assim, um pico de 105, 106, né? Obrigado, viu? Pelo carinho, por estar aqui com a gente. E que bom, né? Que a gente tá junto aqui. Leandro. A gente que agradece. Eu vi várias perguntas subindo, mas é aquilo, né? Não dá para responder todo mundo e sempre vai ficar um ou outro sem resposta, mas faz parte. Depois vê a live de novo, acompanha o Rogério, compra o livro, né? Porque teve muitas perguntas que se encontram aí dentro do livro, né? Então, aproveita também essa reflexão e aprofunda um pouco mais. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Quanto mais a gente se aprofunda naquilo que nós estamos transmitindo, mais fica fácil de conduzir o catequizando, né? Você vê que o Rogério foi falando sobre como ele faz a catequese e explica a Santa Missa de um jeito tão leve, sem precisar, assim, deixar a criança horrorizada, né? Então é aquilo, vai se aprofundando, pegando esses elementos, pegando coisas práticas, que o catequizando ele vai entendendo essa importância a partir da sua faixa etária, né? Eu só queria, né, para finalizar, assim, né, e eu sei que a gente vai se despedindo, as pessoas que estão falando do livro, né? O livro, ele tá R$ 29, ele é vendido nas livrarias da editora Paulus, ele é vendido pelo site. Hoje em dia, você joga no Google, ele fala assim, bem-vindos à Casa do Amor. Ele já vai sair várias opções. Às vezes, até na Amazon, você acha mais barato do que na própria Paulus, sabe? Hoje em dia, a internet tem muita... Então, e outra, tem muita gente que sei lá, tem lugares que não tem livraria da Paulus. E não tem problema não ter. Você pode ir numa livraria que atende, seja a livraria lá da sua igreja, uma livraria católica, e você pode pedir para eles encomendarem. Olha, estou buscando um livro do autor, ele chama Rogério Bellini, chama Bem-vindos à Casa do Amor. Você tem? Não tem. É possível você trazer? Porque também, às vezes, dependendo do lugar, o frete é caro. E às vezes o próprio livreiro lá ele consegue trazer por um preço bacana. Quem tem sei lá, né, a felicidade de ter uma pausa na sua cidade, né? Aqui em Sorocaba nós temos. Aí eu sei que tem um dia específico lá, acho que não sei se é dia 15 do mês, né? Eles dão 20% de desconto. Então, aproveitem para comprar nesse dia lá, vocês já vão pegar um desconto de 20% lá do livro. E é isso, assim, não tem. Tá super tranquilo de adquirir o livro. O Rogério, outra coisa que eu não sei se funciona em todos os lugares. Eles têm um cadastro para catequista. O catequista ele tem 20%, independente de qual dia seja, né? Na Então. Paulus comigo funciona assim, né? Não sei se com as outras Não, pessoas. Mas eu fiz um cadastro e só... eu da Paulo sou muito parceiro deles, né? Mas às vezes as pessoas acham que eu sou funcionário da Paulus. Eu não sou funcionário da Paulus, que é funcionário do Pierres, ele que é funcionário lá. Mas eu não, eu só sou o autor. E aí, às vezes as pessoas, eu publico coisas, né, porque eu vou estar presente. Eu vou ter simpósio agora, sábado, eu vou estar no simpósio de Paulus de Catequese. É um simpósio gratuito. Ele é um simpósio que acontece em São Paulo, na FAPCOM, que é a Faculdade de Tecnologia e Comunicação deles. Ele é totalmente de graça. Aí as pessoas falam assim, mas é online ou é presencial? Ele é presencial, mas as duas palestras magna, que a gente chama, né, que são as palestras que são feitas no grande auditório, essas palestras conseguem se transmitir pelo YouTube. Então, as duas primeiras palestras do Padre Humberto e de outro padre vai ser online. As pessoas podem fazer sua inscrição e participam. Vai ter um link lá no YouTube e vocês assistem. Agora, as oficinas, por exemplo, aí as oficinas não dá para ser, é só para quem está presencial, porque cada palestrante fica numa sala, então eles teriam que ter um recurso para cada sala. Isso
encarece, então isso não é possível. Então, as oficinas somente para quem está lá, presencial. E eu vou fazer uma oficina lá que é formando formadores. Então, para quem quer ser formador de catequistas. Então, quem quer fazer formação, quer ser um assessor de catequese, eu vou estar lá e a gente vai falar sobre isso, como a gente monta uma palestra, o que é andragogia, como que a gente ensina adulto. Então, a gente vai trabalhar isso na minha oficina lá, tá bom? Estarei na sua oficina lá. Já estou Tá bom? inscrito. Valeu. Que legal. É, estou lá. Que bacana. Então é isso. Que alegria. Começamos assim muito bem o De Catequista para Catequista. Uma alegria muito grande tê-lo, Rogério. Essa parceria, essa partilha, né? A linguagem com qual você fala é aquela linguagem que dá vontade de pegar um cafezinho e ficar por horas e horas conversando, conversando. É tão bom, aquece o coração. Eu gosto sempre de pensar naquela caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús, né? Deve ter sido uma caminhada tão que aqueceu o coração. Posso dizer que essa live aqueceu o coração de muitos catequistas, porque o meu saiu assim, muito bom, gostoso esse bate-papo. Meu amigão Gessiandro, começamos, meu amigo. Só o primeiro do ano. Graças Vamos que a vamos. Deus. Demorou, mas começou. Começou. Com ânimo e coragem, a gente vai seguir, né, nessa nossa jornada de trazer nesse quadro justamente isso. Uma troca de experiências, ouvir, aprender, né, e levar Cristo a essas crianças, a esses jovens que tanto precisam, né? Então, só bem dizer e louvar a Deus por esse momento. Amém. E lembrando que toda terça-feira, né, às 21 horas, nós estamos por aqui falando de catequista para catequista, né? Rogério abriu com chave de ouro a primeira live deste semestre. Na semana que vem, nós vamos ter mais convidados. Obrigado, viu, pelo convite. E, né, foi uma alegria para mim estar com vocês hoje. Obrigado. Vamos fazer uma oração final, então, encerrando a nossa primeira live, de muitas que virão ainda, entregando também a missão do Rogério, o simpósio de catequese da Paulus, a palestra do Rogério também, para que seja um sucesso, né? Já é um sucesso com a graça de Deus. Por isso, vamos entregar os cuidados de Nossa Senhora Aparecida, a nossa vida, a nossa vocação e a nossa missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal que está em casa, tira print, marca a gente, convida mais pessoas, e lembrando que a live fica salva tanto no Instagram como também no YouTube. E depois, se vocês quiserem adquirir os livros do Rogério, eu vou pedir para ele me enviar as fotos, eu coloco lá no canal oficial do Pensar de Catequista para Catequista. E aí lá você consegue ter toda a referência bibliográfica, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal.